Penina foi uma das esposas de Eucana, o pai do profeta Samuel. A história de Penina na Bíblia ficou conhecida principalmente por conta de sua implicância com Ana, a outra esposa de Eucana. De acordo com o texto bíblico, Ana e Penina tinham comportamentos opostos. Na verdade, Penina frequentemente provocava Ana por conta de sua esterilidade. O significado do nome Penina geralmente é sugerido pelos estudiosos como sendo pedra preciosa ou corais. Já o nome Ana transmite o sentido de graciosa. A Bíblia não traz muitas informações sobre os detalhes biográficos de Ana e Penina, de modo que não se sabe nada sobre a origem ou sobre o fim da vida de cada uma dessas mulheres. Penina, por exemplo, simplesmente é citada de forma muito breve na Bíblia, no Antigo Testamento, essencialmente como a rival de Ana, a mãe do profeta Samuel. De acordo com o texto bíblico, Ana e Penina viviam com sua família em Ramataim Zofim, uma cidade que ficava nas montanhas do território de Efraim, na fronteira com o território da tribo de Benjamim. Embora o marido de Ana e Penina vivesse nas terras de Efraim, ele era de linhagem levítica. Então, como parte da família de Eucana, Penina viajava a Siló regularmente. Na verdade, a Bíblia diz que de ano em ano Eucana saía de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor em Siló, que era o local onde o tabernáculo estava naquele tempo. Mas falar em Ana e Penina também é falar sobre um lar dividido. A Bíblia diz que Ana e Penina eram esposas de um mesmo marido. E em várias partes o texto bíblico mostra como esse tipo de relacionamento causou problemas entre o povo de Deus. Tal como havia ocorrido antes no lar de Jacó, a rivalidade dividiu também o lar de Eucana. A Bíblia diz que Eucana amava Ana e a favorecia de forma notável. Talvez pelo fato de Ana sofrer muito com a sua esterilidade, Eucana tentava diminuir a sua tristeza, expressando seu amor por ela. Inclusive, o texto bíblico deixa bem claro que Eucana era muito bom para Ana. E nesse ponto, alguns comentaristas sugerem que pelo fato de Ana ser a esposa amada, era provável que ela fosse a primeira esposa de Eucana. Se isso estiver correto, então talvez ele tenha se casado com Penina para poder ter filhos após perceber que Ana era estéril. E de fato, conforme lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, Penina deu filhos e filhas a Eucana. Seja como for, embora a Bíblia não forneça detalhes sobre isso, é certo que essa questão causava problemas entre as duas mulheres. Inclusive, o texto bíblico deixa claro que Ana e Penina eram rivais, e informa que Penina provocava continuamente a Ana com o propósito de irritá-la. Sobre isso, o texto bíblico diz: "E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre." O texto hebraico nessa parte foi escrito de modo a indicar que Penina procurava deixar Ana profundamente frustrada, aflita e irritada. Ao que parece, todos os anos Penina se aproveitava da viagem que a família fazia ao tabernáculo em Siló para irritar, desprezar e zombar de Ana por causa de sua esterilidade. E aqui muita gente pode questionar por que Deus havia permitido que Penina, com seu comportamento reprovável, pudesse ser mãe, enquanto que Ana, uma mulher piedosa, tivesse de enfrentar a infertilidade. Na verdade, o escritor bíblico destaca que a esterilidade de Ana não era algo aleatório, mas que o próprio Deus havia fechado a sua madre. Em outras palavras, a condição de Ana estava debaixo do controle soberano de Deus. E sem dúvida há um contraste claro na Bíblia entre o caráter irritante de Penina e o caráter piedoso de Ana. Enquanto Penina é retratada no texto bíblico como alguém que causava a ira e a aflição numa pessoa que sofria, Ana é retratada como alguém
que suportava contidamente a dor da sua esterilidade e a crueldade das atitudes de Penina. Nesse sentido, é interessante notar que a Bíblia não registra Ana confrontando Penina e causando problemas dentro de sua família. Ao contrário disso, a Bíblia registra como Ana depositou a sua ansiedade em Deus. Ana sabia que brigar com Penina não resolveria o seu problema, pois o único que poderia lhe livrar de sua angústia era o Senhor. Os leitores da Bíblia sabem que Penina teve filhos e filhas, apesar de não se saber quantos foram. Mas nenhum dos filhos de Penina teve qualquer papel relevante na história da redenção registrada na Escritura. Por outro lado, a mulher de quem Penina zombava deu à luz a um filho extraordinário que foi usado por Deus para orientar Israel num dos períodos mais críticos de sua história. Mas a história de Ana e Penina, no entanto, não se trata de uma teologia do triunfalismo, onde o humilhado é exaltado. Essa história simplesmente trata sobre como Deus escolhe os mais improváveis para cumprir o seu propósito soberano. Foi assim quando Deus deu Isaque a Sara, quando ele deu Jacó e Esaú a Rebeca, quando ele deu José a Raquel, quando ele deu Sansão a esposa de Manoá e quando ele deu João Batista a Isabel. E sem dúvida Penina não foi apenas alguém que tornou ainda mais dramática a história de uma mulher estéril, mas foi alguém que, mesmo através de suas palavras dolorosas, contribuiu para que Ana depositasse a sua confiança exclusivamente no Senhor. E isso mostra que Deus molda o caráter e aperfeiçoa a fé de seus escolhidos, mesmo através do sofrimento. E em tudo isso, ele é glorificado.